Bom, boa noite, estamos no ar. Boa noite aos amigos que acompanham o canal do Grupo de Estudos Padre Ibiapina. Eu sou Rodolfo Oliveira e fazia um tempo que a gente não fazia um hangout aqui pelo canal, por 1 milhão de motivos, né? Mas vamos já começar o ano, este ano, 2018, com um hangout, né? E aqui, esta noite, comigo, eu tenho o prazer e a honra de receber o meu mais novo amigo, né? De uns tempos para cá, o Oséias Oliveira, né? O Oséias, ele é membro da comunidade católica Shalom. Ele possui 2 canais no YouTube, né? Um deles com mais de 1.400 inscritos, né? O canal Oséias Oliveira, né? Ele também tem um canal Apóstolos dos Últimos Dias. E ele também é locutor de rádio, onde tem um programa que daqui a pouco ele vai falar qual o teor do programa, na cidade de Pacajus. A rádio é baseada na cidade de Pacajus, que faz parte da região metropolitana de Fortaleza, né, da onde eu falo. Então, antes de mais nada, boa noite, Oséias, e seja muito bem-vindo ao canal. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a você que está acompanhando esse hangout. É um prazer pelo convite, me sinto muito honrado. É um prazer nosso. Ô, Oséias, eu até coloquei no título deste hangout o título Defesa da Fé, porque, de fato, nós vamos começar um pouco, né, e eu queria já abrir te perguntando, né, quais são os principais desafios, né, para se viver a fé católica no Brasil nos dias de hoje? Sim, o primeiro desafio é você ter uma convicção interior de quem você é. E, por exemplo, hoje existe alguns extremos, né? É um relativismo da fé, isso é muito presente. Isso é presente entre os leigos, isso é presente, infelizmente, até mesmo na questão dos eclesiásticos, né? Não todos, mas grande parte, influenciado pela teologia da libertação e por uma teologia muito modernista, onde tudo pode, onde é aquele bomocismo com o mundo, né? Então, o grande desafio é você, de fato, ser um católico autêntico, de fato. Tipo, a igreja ensina isso e não é o que um padre fala que vai mudar. Se o padre está com a igreja, eu estou com ele. Se ele está contra a igreja, eu devo, de forma muito humilde, ajudá-lo a voltar a estar com a igreja. Não é questão de ser soberbo, é a questão de amar a verdade. O próprio Código de Direito Canônico nos adverte que a gente deve, de fato, ser esse auxílio para os nossos pastores, né? Que são os padres, que são os nossos bispos. Então, um desafio primeiro seria esse relativismo. E quando alguém quer viver de forma um pouco não, séria mesmo, ela de fato é colocada como um extremista, como alguém que está muito ultrapassado, numa época medieval. O próprio termo medieval é um sinal de ignorância muito grande, né? Porque é a idade das luzes, e grandes luzes, né? No sentido espiritual, no sentido intelectual, e por aí Sim, vai. sim, Então, aqui mesmo, neste canal, Oséias, a gente já falou, já tratou várias vezes sobre essa questão da Idade Média, né? E sobre os preconceitos que a cercam, né? Preconceitos muito bem construídos, né? Por intelectuais, né? Por revolucionários ao longo dos séculos, justamente para denegrir esta que foi a época de maior grandiosidade da humanidade. Mas eu já emendando, te interrompendo e emendando, né, uma pergunta, dentro desses desafios que você começou a citar, certo? No caso, o relativismo, um certo liberalismo, o modernismo. Qual seria, então, o papel do leigo no desafio, né, de defender a fé católica? Qual seria o papel do leigo dentro desse cenário já relativizado, já um cenário já contaminado por certas ideias liberais, né? Enfim, qual seria o papel do leigo aqui no Brasil nesse sentido? pronto. Sempre eu olho para Jesus e percebo o seguinte, né? Aquilo que Fonton falava. Jesus ele passou 3 horas na cruz, ele passou 3 anos na sua missão, essa é a média, e 30 anos numa vida oculta. Então, a primeira coisa que o leigo deve fazer é buscar uma vida interior. A gente às vezes vai muito para, parece um esquerdista, logo para militância, né? Vamos para porrada, vamos brigar. Mas como é que a gente vai brigar se está magrinho, raquítico, né? Acabado
sem nenhuma arma. Então, em primeiro lugar, é estar recolhido para estudar a fé, rezar, tem um organismo espiritual, como fala Santo Tomás de Aquino. Então, primeiro, o leigo ele deve saber, novamente eu volto, saber quem ele é. Você não pode defender algo que você não sabe nem o que é que está defendendo. Então, por exemplo, como é que eu vou... percebo muito isso hoje nesse tipo de apologética, né? A pessoa, em nome de defender a fé, começa a chamar todo mundo de herege. Nem sequer a pessoa sabe o que é herege, o que é heresia, e começa a citar clichês, né? Então, primeiro ponto, você tem que gastar tempo para estudar. Gastar tempo para rezar. Não é perder tempo, é gastar. Um leigo que não gasta tempo com isso, ele vai ser uma pessoa polêmica, mas ele não vai ter frutos, ele não vai ser frutífero no meio da igreja. Ou Ele não seja, ele vai vai ser gerar. ele vai ser cabo, né? É como se ele gerasse muito calor e pouca luz, né? Exatamente. Não é um fogo verdadeiro, é um fogo artificial, né? E qualquer coisinha paga. Então a pessoa, qualquer hora. Porque, por exemplo, hoje o leigo ele assimilou muito um ideal protestante dentro dele, ou então um ideal revolucionário, né? Então, se a gente for fazer um exame de consciência, dentro de nós existem muitos pensamentos que são revolucionários ou então incutidos pelo pensamento protestante, ou seja, tudo tem que estar na Bíblia, a gente tem que ter uma resposta para mudar o mundo, né? A gente não olha que o nosso papel ele é belo, ele é grande, mas se, se eu morrer hoje, o mundo vai continuar sendo o mundo. Eu não sou o último Coca-Cola gelado, não sou o ser mais importante desse mundo, não. O leigo deve primeiro ter a humildade de saber quem ele é. Não, eu sou alguém que posso fazer alguma coisa, mas eu não sou o dono da verdade, eu sou servo dela. Então, muitas vezes, esse confronto, às vezes, com o mundo, mas de uma forma despreparada, ele vai tirando, descaracterizando o leigo. Entende? Isso eu estou sendo claro. Por exemplo, o papel do leigo qual é? Eu lembro aqui do padre Juan Antero. Ele é um grande teólogo espanhol, e ele trouxe de volta, isso bem antes do Concílio Vaticano II, a missão do leigo é ser santo. Só que aí entra, o que é ser santo? Né? Aqui não é o tema. Então, a primeira missão do leigo é ser santo. Ser sal da terra e luz do mundo, é dar sabor. Não é ser amargo, não é ser salgado demais, nem perder o sabor. É o equilíbrio. Equilíbrio não quer dizer mornidão ou mais ou menos. Equilíbrio é alguém que tem a vida nas suas mãos e ele consegue ofertar porque ele tem a vida nas mãos. Eu não sei se eu estou usando uma linguagem complicada ou me fazendo compreender. Por mim aqui tá perfeita. Pode Tá continuar. tranquilo? Tranquilo. Então, eu creio que esse é o primeiro papel do leigo, né? Ele tem que se preparar, tem que se alimentar. Então, o primeiro alimento é a vida interior. Quando eu falo vida interior, é vida de oração, vida sacramental, né? Uma vida, de fato, eucarística, uma vida com leituras espirituais. Ou seja, tem coisas que na vida de um leigo vão se tornando naturais. Não precisa ele decorar 1000 frases. Por exemplo, nesse tempo de caminhada, eu acho que na sua também, algumas coisas são naturais conversar. Não precisa estudar para saber a resposta daquilo. Porque você tá tão imergido naquilo que é muito natural você dar uma resposta para perguntas que não tem livros. Porque, por exemplo, às vezes a gente se torna um leigo robô. Não, eu li isso, eu só sei responder o que eu li. Né? Então é um tipo de apologética idiotizado, né? Se eu não li nada sobre aquilo, mas eu não sou capaz de formular uma ideia baseado naquilo que eu já tenho. Então, o leigo tem que se alimentar. Leigo É com como mingau se não dá certo, não. eu percebo às vezes, Osés, que muitas pessoas elas se apegam a uma árvore e esquecem o resto da floresta, entendeu? É claro que não dá para saber de tudo, né? É impossível. Mas também não dá para passar a vida inteira agarrado a um autor, ou a um livro, ou a um período, por exemplo, da história da igreja. Enfim, fosse mais interessante buscar uma visão mais global, né? Assim, digamos assim, mais aberta, mais geral. Ou não? Isso é próprio da igreja, ser católica. A palavra católica quer dizer conforme o todo, né? Então, quando você pega um autor, um teólogo por exemplo, até Santo Tomás de Aquino, que
é o mais sábio entre os santos e o mais santo entre os sábios, que é uma frase bem verdadeira essa. Nem mesmo São Tomás de Aquino, a gente não coloca ele como ele é aquele que conduz a igreja, não. Existe todo um conjunto. Ele próprio não se colocou assim. Você vê na Suma Teológica, nas outras obras de Santo Tomás, ele vai trazendo a patrística, ele vai trazendo a questão da leitura espiritual da Bíblia, ele vai trazendo o patrimônio da igreja. Então, hoje, tem aqueles que ficam, de fato, presos ao passado, mas não um passado vivo, né? Mas, às vezes, fica um passado morto, engessado. E tem aqueles que são totalmente inovadores. A igreja não precisa de inovadores, precisa de pessoas que se deixam renovar aquilo que já existe. Então, aquilo que é essencial não muda, né? Então, quando Mas se talvez, muda aquilo que é essencial, já não é igreja católica, é outra coisa. mas Oséias, como lidar com o desafio de ter que lidar com o passado, mas sem se deixar engessar? Pronto. A vida dos santos é a resposta, né? Porque, por exemplo, cada santo, ele precisou olhar para o passado, mas um passado vivo, né? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja triunfante, a igreja peregrina, a igreja padecente. Então, ou seja, o purgatório, né, o céu, e nós aqui lutando para um dia chegar lá. Então, o que acontece? Cada santo, ele olhava para o seu passado, mas ele percebia que o povo ao redor, ele já tinha uma outra linguagem, às vezes uma outra cultura, que não era contra aquele passado, mas já era um outro povo, uma outra situação. Então ele precisava fazer o quê? Pegar aquele conteúdo que é vivo, que é do passado, e adaptar, não o conteúdo, mas a forma de passar esse conteúdo, né? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma adaptação. Já pensou se a gente fosse falar que isso aqui é coisa do diabo? Isso aqui não serve para nada, é modernismo. Como é que a gente usaria essa ferramenta tão boa nesse tempo? Porque Santo Tomás de Aquino não usou, o Hangout eu não vou usar, né? Porque os santos não usaram, eu não vou usar. Ou seja, isso é muito tranquilo. Por exemplo, a gente percebe a unidade, né? Naquilo que, por exemplo, o que seria uma quebra de unidade? É quando você começa a dançar um forró na missa, uma swingueira. Você viu quando isso na história da igreja, na igreja verdadeira? Em nenhum canto. Toda vez que isso aconteceu, causou escândalo. Se toda vez causou escândalo, é algo estranho à fé. Então, tudo aquilo que é estranho à fé, a gente percebe que está sendo mudado, não está sendo continuado, né? A questão, por exemplo, mudar a missa para a questão da língua vernácula. Parece escandaloso? Pode parecer, mas não é, porque quando foi mudado o grego para o latim, também se assustou. Mas não se mudou a essência. Houve uma continuidade histórica. Ou seja, quando algo fere a essência do cristianismo, então é de se assustar, né? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui mais clara. Digamos que hoje tem muitas missas que mais parecem um culto protestante. É muito barulho, é muita bagunça, e a gente pode, como relação carismática, louvar a Deus pelos frutos da relação carismática, mas também bater no peito. E muita coisa está bagunçada, né? E não é do devido lugar, né? Às vezes começa a se tornar a missa o lugar de encontro não com Deus, mas com o povo, com o grupo, com a comunidade. E essa comunidade não quer dizer a igreja, é o grupinho. É os meus sentimentos, é as minhas emoções, são os meus gostos, entende? Então, quando a centralidade se torna o povo, a gente percebe que rompeu com aquilo que veio desde o início de Jesus, né? Mas quando o centro continua sendo Jesus, aí não há descontinuidade. Oséias, e avançando um pouco mais nesse assunto, muitas pessoas dizem, né, que o clero brasileiro está relapso no que diz respeito à defesa da fé. Qual a tua opinião sobre isso? Infelizmente eu percebo isso. Não só eu, né? Quem começa a olhar a situação não só hoje, mas há décadas. Primeiro, a nível do conteúdo que se passa, salvo algumas exceções, mas também a coragem de falar. Não, isso aqui é comunismo, isso aqui é modernismo, isso aqui é imoral.
Ou seja, às vezes o que existe em algumas celebrações eucarísticas é uma militância, o exemplo no Brasil hoje, né? A favor do PT, do PSOL, ou então, às vezes, algumas missas parece que estão fazendo mais comício do que o tesouro espiritual, né? Então, mas quando se trata de formar as pessoas, de educar na fé, de alimentar com alimento sólido, se tem medo de que as pessoas se afastem da missa, né? Então começa novamente isso aquilo. É uma missa para o povo. Então, se o povo não gosta de ouvir contra a ideologia de gênero, eu não vou falar. Se o povo não gosta de ouvir falar do mistério do que é a missa, então na missa eu não falo sobre isso. Tudo que é politicamente incorreto, eu não falo. Isso fala no sentido do clero, né? Então, esse medo de desagradar as pessoas, de desagradar o mundo, eu lembro aqui que existem 3 tipos de temores, né? O temor mundano, o temor servil e o temor filial. O temor mundano é um temor onde eu tenho medo de desagradar o mundo. Então isso é pecado. E pode ser um pecado grave. E muito sério, né? E compromete outras pessoas. Existe o temor servil, onde eu evito pecar porque eu tenho medo do inferno. É aquele católico ou aquele padre que ele não vai deixar de celebrar a missa, ele não vai deixar de ir à missa, aquele cristão, porque ele tem medo do inferno. Existe o temor filial. Eu, sabendo a grandeza de Deus, eu tenho medo de desagradá-lo e, por amor a ele, eu procuro não pecar. E a gente percebe hoje isso tanto nos leigos como, infelizmente, no clero. Eu falo isso com pesar, né? Isso é triste. Esse temor muito mundano. Nem o temor servil, às vezes, existe, né? Às vezes se perde até a noção de falar dos novíssimos. Não se fala mais sobre inferno, todo mundo que morreu já foi para o céu, né? É aquela coisa muito sem sentido. Ou seja, é só a terra. Então vamos militar pelo esgoto, vamos militar aqui para tirar tal partido, colocar outro, os pobres, e para o oprimido, a escravidão, o marginalizado, ou seja, uma linguagem somente terrena, pobre, fraca, né? Ou seja, e é muito. complicado, por exemplo, você pega em alguns aconselhamentos e você vai se assustar, porque você chega com pessoas que falam, Oséias, anticoncepcional pode? Aí você vai falar do crime, não, mas tal padre falou que pode. Não, e masturbação pode? Não, o catecismo fala isso. Não, mas tal padre falou que pode. Então, tal padre não falou em nome da igreja, ele falou em nome dele mesmo. Eu até indico, se algum padre estiver ouvindo, né, algum seminarista, o livro Dignidade e Dever dos Sacerdotes, que é de Santo Afonso. Um padre que lê aquele livro e não tremer e mudar de vida, eu não sei se ele está lendo, de fato, aquele livro e rezando. O livro é o nome A Selva. Esse livro mudou minha vida e mudou a minha visão daquilo que é o padre, né? Dos deveres e da dignidade do que é o sacerdote. Que eles precisam lembrar disso novamente. Porque assim, Oséias, às vezes eu escuto dizer que falta até mesmo formação estofo aos padres, estofo tanto teológico ou mesmo histórico, enfim. Você acha que passa por aí também um problema de formação dos padres? Sim, porque a crise, pelo menos aqui no Brasil e na América Latina, é grande, né? Claro que sempre tem as exceções, mas essas são exceções, não é a regra. Então já começa com a deficiência na formação. É uma filosofia aonde coloca, não é Aristóteles, não é Platão, não é Sócrates, não é Santo Agostinho, não é Santo Tomás, é filósofo moderno, né? Não que eles não possam serem vistos, serem aprendido alguma coisa, tirar alguma coisinha deles. Só que eles são colocados em destaque como heróis, como grandes sábios, né? E são filósofos que colocam a verdade como uma verdade, mas não como a verdade, né? Ou seja, nesses filósofos geralmente há uma relativização daquilo que é verdadeiro, daquilo que é absoluto. Então, hoje, dentro da filosofia, o que existe, né? Isso do estudo entre os sacerdotes, geralmente. É uma filosofia deficiente. E quando parte para a teologia, vai no mesmo caminho, né? Então, além dessa formação, existem outros contextos que eu adentrar porque eu me comprometo se eu falar, sabe? No momento eu prefiro
A gente fala até no privado depois acerca. Tranquilo, tranquilo. Oséias, e falando, já que estamos falando de defesa da fé, vamos também falar também dos grandes e permanentes inimigos da fé, no Brasil e no mundo, né? Mas especificamente aqui no Brasil. Na tua opinião, hoje, quais são os principais inimigos da fé católica aqui no Brasil? Para além deste problema já citado da formação dos padres e mesmo dos leigos, né? Enfim. Mas, na tua opinião, quem são os grandes, digamos, perseguidores da fé católica hoje aqui no Brasil? Quem são os perseguidores, né? Não os ícones, né? Você pode citá-los também. Você pode citá-los, os ícones também. Aí você fala hoje no contexto atual ou historicamente, Não, antes? no contexto atual. Pronto. Aqui no Brasil existe muito claro a questão do marxismo cultural, né? Então, é muito claro que os governos que têm essa linha comunista, um grande desejo deles é esmagar o catolicismo. A gente poderia falar o cristianismo, mas sendo bem claro, o catolicismo. Porque o protestantismo, pela forma desfacelada que ele está hoje, fragmentada cada vez mais, né? Desde Lutero já era assim. Então, não existe um campo de batalha tão forte, né? Existem pessoas, referências, né? Que lutam, mas não existe uma união entre eles, tá? Que vai militando contra essa mentalidade comunista. Então, o que acontece? Aqueles que estão nesses partidos comunistas, né, por exemplo, partidos como o PT, PSOL, os outros, sem dúvida, têm como grande inimigo a fé católica e desejam esmagar. Mas também aqueles que são teologia da libertação. Hoje, a gente sabe que tem frutos do passado. Por exemplo, aqueles que eram padres no Germinado TL no Brasil, hoje eles estão em mais alto escalão, né? Então, embora pareçam promover a fé, mas se calam diante daquilo que é necessário. Por exemplo, o que está acontecendo na Bolívia. Quem foi que falou alguma coisa aqui no Brasil? O que aconteceu na Venezuela? Oscar Pérez. Quem foi que falou aqui no Brasil? A gente vê leigos falando em canais aí conservadores, mas quais são os grandes nomes falando sobre isso? Nem sequer a população talvez saiba o que é isso. Quando sabe, A de uma forma população, distorcida, né? a população Então, não por sabe exemplo, o porque Narco é a um mídia, outro grande perseguidor, né? a mídia, né, Oséias, a própria mídia não divulga esse tipo de coisa, né, cara? Assim, então, a própria população não tem como ter acesso a essa informação, porque a mídia, ela esconde, né, Oséias? Exatamente. É função da mídia hoje, é triste falar, desinformar. Desinformar Exatamente. de duas formas. Escondendo a informação ou distorcendo a informação. E faz isso por pura malícia. Né? Existem aqueles que trabalham para os maliciosos, existem aqueles que são maliciosos de profissão. Então, a função é servir Satanás mesmo. São secretários do demônio que estão ali e fazem um trabalho muito bem feito, né? Enquanto Isso nós, como cristãos, fazemos feito, eles fazem muito bem. Oséias, e dentro desse contexto, né, o que dizer da atuação da CNBB? E começou a chover aqui, ó, graças a Deus, para casa chovendo. Aí Aliás, tá barulho aqui. aliás, aqui em Fortaleza também, ontem, hoje é sexta, quarta-feira, antes de ontem, deu a maior chuva muito tempo. Para quem não sabe, para quem é de outro estado, o Ceará está passando pela pior seca da sua história, desde, né, da chegada dos portugueses aqui. A atual seca superou a seca do 15, né, que foi relatada por, entre outras pessoas, Raquel de Queiroz, da seca de 1915. Então, assim, a situação está muito ruim, começa a chover em Pacajus e a gente tem que dar graças a Deus. Mas, voltando aqui, Oséias, o que você acha da atuação da CNBB nos dias de hoje? Pronto, esse tema aí é pesado, né? Mas vamos lá. Não, você É pode só como eu margeá-lo, falei, não né? precisa, não precisa aprofundar, dá só uma margeada, Oséias, também não quero lhe comprometer. Pronto. O que eu percebo é o seguinte, de forma muito respeitosa, né? Eu falo que precisaria ser mais claro, em pontos onde precisa ser, por exemplo, em relação ao aborto,
em relação à ideologia de gênero, em relação, por exemplo, à nova base comum nacional curricular, né? Não existe uma postura clara e de luta contra essa situação de cultura da morte. Existem, às vezes, notas muito tímidas acerca disso, ou vez ou outra, alguma nota mais interessante, mas muito difícil, né? Então, esse bom mocismo com as realidades da cultura da morte. Então, claro que não inclui toda a CNBB, não inclui toda. Existe isso bom, como do Rick Soares e tantos outros que a gente conhece, né? Mas, no geral, a gente percebe que esse medo de falar a verdade de forma muito clara, né? É tanto que o Bernardo Custer, ele fez um vídeo agora e pediu, né? Cadê CNBB? Hashtag cadê CNBB? Ou seja, os leigos já percebem isso. E às vezes a gente fala assim, brincando com tem medo de falar, mas aqui a gente não está dando a imagem de um bispo ou de outra coisa. Mas uma instituição que se propõe defender as pessoas, mas naquilo que é principal para se defender, a gente não vê isso acontecer. E às vezes até alguns discursos que dão uma ideia de apoio, né, a um governo como o PT, dá apoio a questões que vão totalmente contra aquilo que é a igreja, entende? Então, eu creio que se de fato a CNBB se pronunciasse de forma clara e mais constante, o Brasil teria um renovo na fé católica. Mas como não, o que existe é o seguinte, uma vez até me mandaram uma mensagem, né? Oséias, tal padre falou isso, e tal padre falou. Dois padres bem conservadores e da mídia, né, e bons. Mas a CNBB falou isso. Com quem eu fico? Porque meu amigo falou que, em vez de escolher um padre, eu devo escolher um bispo. Eu falei, não, você fica com a verdade. Se o padre falou a mentira, esqueça. Se o bispo falou a mentira, respeite, mas esqueça o que ele falou. Então a gente não vai pesar cargo, função, não. A gente vai saber quem está falando em nome da igreja, o que a igreja fala. Porque às vezes a pessoa diz que está falando em nome da igreja, e tem até autoridade para isso, mas fala contrário ao que ela ensina. Então, a esse ensinamento equivocado não se deve respeitar, de forma alguma. Por exemplo, um cavalo de batalha que se levantou foi a reforma política, né? E reforma política, quem é que ia fazer essa reforma? O PT? Os partidos que estão aí? E quem foi que encabeçou esse pedido de reforma política? A mesma que você me perguntou há pouco tempo. Então, a gente vê que tem questões ideológicas aí. E graves. Não são coisas simples. E não pode ser ignorância. Não é ignorância. Não tem como ser. Então, é uma situação que mostra a crise atual da igreja. É uma crise nítida, não tem como tapar, né? É verdade, é verdade. Ô, Oséias, e agora já caminhando já para o nosso final aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho de defesa da fé, né? Porque a gente sabe que você tem 2 canais no YouTube, você é bastante atuante, está sempre gravando vídeos. Eu indico os 2 canais, tanto o canal Oséias Oliveira quanto o canal Apóstolo dos Últimos Dias, Apóstolos, né? E você também é locutor, né, numa rádio em que você faz a divulgação da fé católica. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui sobre o teu trabalho, né, de defesa da fé. Pronto. O nosso programa ele já tem 6 anos e meio. A gente já esteve até na TV, né, uma TV local, durante quase um ano. Era a TV da gente, que hoje está indo para Fortaleza. Mas a gente não tem mais programa lá. Mas a gente passou um ano. Foi muito boa experiência na TV. Mas em rádio, a gente já passou por algumas rádios bem potentes, como a Multimor, pegava em 60 municípios. Hoje, pela crise financeira que está pegando todo mundo, né? A gente está numa rádio menor, que pega em 5 cidades, em média. O programa é de segunda a sexta, de 7 às 9. Ele é um programa de formação, de apologética, tem o Evangelho do Dia, o Santo do Dia, fé e moral da igreja, música, momento de oração, momento de piada, eu gosto de contar piadas, eu não tenho graça, mas a gente tenta, né, fazer coisa mais bem-humorada, né? E a gente faz esse trabalho de amizade na rádio, né? De amizade com o povo de Deus. E ligado a esse trabalho, a gente... Agora já no YouTube, né, nos canais no YouTube, você já tem temas mais pesados, mais densos,
né, vídeos com mais profundidade, né? Tem esse diferencial do que você faz na rádio e do que você faz no YouTube, não é isso? Tipo assim, lá na rádio, tem dias que tá bem calmo, mas tem dia que tá bem tenso, né? Tem dias que a gente fala da maçonaria tranquilamente, tem dias que a gente fala dos partidos comunistas tranquilamente e com toda a força. Aí Olha, eu nesse vou dia dizer não uma tem coisa espaço para para você. brincadeira nenhuma. Poucas rádios neste país, né, rádios abertas, né, tem coragem de fazer um programa sobre a maçonaria, cara, porque é um assunto muito denso, mexe com muitos interesses, né? Eu mesmo já gravei um videozinho aí sobre maçonaria, mas assim, é preciso ter, como se diz, né, culhões, né, Oséias, Sim, para falar sobre certos assuntos, né, rapaz? porque você mexe com o mundo espiritual, sem dúvida, né? E você mexe também com o pessoal aqui que serve a esse mundo espiritual maligno, né? Mas o canal ele é bem abrangente. Tem dicas de livro, mas tem muito tema apologético. Por exemplo, hoje, como eu falei, né? Existe muito católico que tem um pensamento totalmente protestante. Então, a função do canal não é nem trazer os protestantes, é fazer com que os católicos voltem a ser católicos, né? Eu acho que é mais difícil do que trazer os protestantes, bem mais. Então, o canal tem essa linha de também formação, porque, por exemplo, se a gente fica só uma apologética, que é bom, que é necessário, mas se você não tem raízes profundas, com o tempo você encontra um apologeta mais desenrolado e passa para o lado dele. Então, é as duas coisas. É a defesa da fé, mas que tem raízes profundas, né? Então, tem formação sobre a vida dos santos, sobre os novíssimos, sobre marxismo cultural, temas políticos também, né? Esse ano eu vou investir mais nesse tema. Talvez eu me complique, mas eu vou querer me complicar mesmo. Então, o que acontece? É nessa linha, né? E, por exemplo, eu faço pregações nas cidades, nas comunidades, nos interiores. E junto comigo também tem a minha irmã, né? Que ela é muito amável, já faz desde o começo trabalho comigo. Cadê? Quando Ela ela tá quer aí estar, para dar um alô aqui pra gente? ela Não. está aqui com a gente. Pronto. A irmã que eu amo muito, Aí, vai fazer prazer 18 em anos no mês que conhecê-la. vem. Olá, sou a Kelly Patrícia, ajudo no canal das Oliveira. Ajudei com temos um namoro que ajudou muito assim, a prosseguir o canal e foi muito bom também. Teve um tema da amizade e teve mais de 140 visualizações, graças a Deus, através desse vídeo nós podemos continuar com outros temas. Hoje em dia eu vivo fazendo vídeos com tema carinho e respeito, que graças a Deus está tendo muitas visualizações. E o povo está se dando conta do que está acontecendo hoje em dia. Não só na própria igreja, mas também na nossa vida real. Vou mandar um abraço aí pro povo. Abraço no pessoal aí e tchau, galera. Tá, Pronto, a obrigado minha pela irmã, eu participação tenho outra irmã especial aí. também. Ô Zés, e para finalizar, rapaz, eu queria que você falasse também um pouco sobre o retorno, né, o feedback, que o pessoal chama, né, a palavra chique, o retorno que tu tem desse teu trabalho, né, tanto na rádio como no YouTube. Como é que as pessoas te retornam, como é que elas te escrevem? Eu queria que você falasse um pouco sobre assim, o teu público, né, como é que eles te ouvem, como é que você entra em contato com eles, como é que vocês se comunicam, porque eu sei que são Pronto. muitas pessoas, né? Geralmente assim. Algumas pessoas testemunham, que me chamam pelo WhatsApp, porque eu deixo, às vezes, em algumas lives, o meu número, né? Procuro ser bem acessível, né? E geralmente eu faço um trabalho até mesmo de acompanhamento dessas pessoas que entram em contato comigo. Por exemplo, teve um seminarista, se eu não me engano, lá de Pernambuco, se eu não me engano, foi de lá. Vou não entrar ainda muito em detalhe, não, mas ele falou uma situação que o canal tinha sido um sustento para ele continuar caminhando, entendeu? Porque ele estava bem nessa realidade da crise que a gente está falando, né? Então ele partilhou comigo, Zé, esses seus vídeos têm me ajudado a permanecer no seminário. Então, só por esse testemunho já valeria a pena, entendeu?
um seminarista permanecer no seminário, sem como dúvida, sem como dúvida. pobre, isso já valeria tudo, né? Então, tem vários outros testemunhos, né? De pessoas que foram voltando à Santa Igreja, pessoas que foram reconstruindo o matrimônio, reconstruindo a perspectiva de vida, são feedbacks que me dão mesmo, muito concretos, né? Tanto na rádio, como eu participo da comunidade Shalom, né? A gente é muito aberto à questão dos dons carismáticos também, né? Então, eu já recebi muitos testemunhos, até, por exemplo, de uma mulher estéril que teve filho. Foi proclamado, né? Que uma Olha pessoa só. estava recebendo a graça de ter um filho, ela muito tentava e não conseguia. E um dia, fazendo as visitas, em uma das casas, não conhecia a mulher, ela falou, pronto, eu sou essa mulher que estava ouvindo o programa, hoje eu estou grávida, e hoje a menina já tem 5 anos, né? Nossa Senhora. Só esses dois já valeria mais do que a pena. Muito bom, Moisés, muito bom. Bom, então a gente vai finalizando aqui nosso hangout. Eu queria agradecer muito a participação aqui do Oséias Oliveira. Eu venho acompanhando o trabalho dele há um tempo já, a gente vem conversando pelo WhatsApp e finalmente deu certo esse hangout hoje. Eu recomendo a vocês que foi uma batalha, né? Mas eu recomendo a vocês que se inscrevam nos dois canais dele, né? O canal Oséias Oliveira e o canal Apóstolos dos Últimos Dias, e que procurem acompanhar o trabalho dele na rádio também. O Oséias, ele tem vídeos muito profundos e ele vai no cerne da questão, assim, né? Cara que realmente tem essa capacidade, esse dom, eu diria até, de explicar as coisas e aprofundá-las, né? Então, Oséias, eu, em nome do grupo de estudos Padre Beapina, eu estou aqui agradecendo a sua participação e espero que a gente faça outros hangouts aí, né? Sim, será uma grande Pela alegria. via fora. Deus abençoe o seu trabalho, a gente vai estar se ajudando aqui. Com certeza. Então, meus amigos, boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima.